A piora do transporte foi o estopim para as manifestações nas últimas semanas em São Paulo e em outras cidades. A insatisfação é crescente. Mais de 60 milhões de brasileiros deslocam-se diariamente de casa para o trabalho e vice-versa. Outros milhões locomovem-se para estudar ou cuidar de assuntos pessoais. Na região metropolitana das duas maiores cidades do país, São Paulo e Rio de Janeiro, 1 em cada 5 pessoas gasta mais de 1 hora para se deslocar de casa para o trabalho. Os protestos nasceram a partir do aumento da passagem de ônibus em São Paulo para R$ 3,20. Além do reajuste em 20 centavos, a superlotação dos ônibus e a falta de linha em alguns bairros motivaram a revolta. A frota de ônibus na capital paulista não cresce desde 2005. No período, 400 milhões de passageiros a mais passaram a utilizar o meio de transporte. Além disso, há poucos corredores exclusivos para reduzir o tempo das viagens. O metrô deveria ser a melhor opção de transporte nas grandes cidades, apesar do custo elevado de construção. Mas não é o que acontece no Brasil. O metrô de São Paulo, o maior do país, tem 74 quilômetros de extensão. Está muito aquém de cidades do mesmo porte, como Tóquio, Nova York e Cidade do México. Ele é considerado o mais lotado do mundo. Em São Paulo, a reprovação ao transporte público é a maior em 26 anos, desde que a pesquisa começou a ser realizada. Mais da metade dos usuários de ônibus e metrô consideram o serviço ruim ou péssimo. Para quem anda de carro, a situação não é muito mais animadora. Em 10 anos, a frota nacional de carros, motos, caminhões de ônibus mais do que dobrou. Existem no país atualmente 78 milhões de veículos. Os picos de congestionamento não param de crescer, pela manhã e à noite. As perdas anuais com os engarrafamentos em São Paulo chegam a 40 bilhões de reais, segundo estimativas. Isso inclui dos gastos com combustíveis até as despesas com o tratamento de doenças. Apesar das perdas crescentes, são raras as ações do poder público capazes de gerar impacto. Para a população, a Copa do Mundo seria a oportunidade de acelerar a melhoria do transporte urbano, com novas linhas de metrô e corredores de ônibus. Mas a maioria das obras está atrasada e só deve ser entregue depois do torneio. Os protestos reforçam a necessidade de políticas públicas mais incisivas para melhorar a mobilidade urbana. É o que os brasileiros esperam que finalmente aconteça.